Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. A gente, nesse inicinho de colheita, né, escolheu esse tema porque é um tema que normalmente o pessoal tem muitas dúvidas, né, na pós-colheita. E aí a gente convidou o Leandro para falar um pouquinho sobre alguns pontos críticos que ele acredita na pós-colheita, para a gente iniciar esse período já relembrando alguns temas e ficando atento a outros assuntos. Então, ele vai fazer uma apresentação aqui agora no começo e vocês podem ir mandando as perguntas de vocês nessa caixinha que fica aqui embaixo, chamada QIA. É só vocês clicarem nela, escrever a pergunta e enviar para a gente. E aí, depois que o Leandro finalizar, a gente vai fazendo uma discussão com ele, as perguntas de vocês. Combinado? E obrigado, Leandro, pela sua participação. A gente agradece muito sua participação aqui com a gente. E pode ficar à vontade, eu vou descompartilhar aqui a tela. Pode compartilhar à vontade. Larissa, boa noite, obrigado. Então, boa noite a todos, né, que estão aí nessa live de hoje, né? Agradecer imensamente aí o pessoal do Reagro pelo convite, tá? Rapidamente uma apresentação, né, para quem não me conhece, né? Eu sou professor no Instituto Federal Sul de Minas e hoje eu estou como diretor do Polo de Inovação para o Agronegócio Café, um polo Embrap, que trabalha com inovação tecnológica. A gente tem muitos produtos de tecnologia saindo para a questão da pós-colheita, né? Além de trabalhar com a parte de pesquisa, fazer em consultorias, né? Juntamente com os nossos alunos, promovendo essa questão da pesquisa, não só na pós-colheita, mas em todas as áreas, mas principalmente numa área que a gente gosta muito de trabalhar junto com o Reagro, que é a área de pós-colheita de café. Eu coloquei aqui para vocês hoje um rápido levantamento de pontos críticos que a gente tem na pós-colheita do café, para a gente poder estar conversando um pouco aí rapidamente, mas o principal é a gente estar trabalhando com vocês a questão das perguntas, né? Trabalhar depois disso as perguntas, tirar as dúvidas de vocês a respeito de pós-colheita, tentando assim, né? Trazer um pouco mais de luz, né, nessa pós-colheita de café que está se iniciando, como a Larissa bem colocou, e a gente poder ter uma forma de trabalhar e conversar com vocês bem tranquilamente sobre questões importantes, né, da pós-colheita. Então, eu chamei de pontos críticos da pós-colheita de café, mas eu fiquei bem tentado em colocar como sendo os 10 mandamentos da pós-colheita de café, tá? O primeiro ponto crítico, né? A gente tem que conhecer as lavouras que a gente está trabalhando, tá? E o mapeamento se presta a isso. Então, nós devemos conhecer os cafés que a gente tem que saber entender a qualidade que a gente vai ter naquele ano, entender a produção do café, entender sua produtividade. Nós precisamos saber quanto vamos colher de café, como está o estado de maturação desses cafés e qual que é a qualidade daquilo. Mas é complicado a gente saber isso sem ter um histórico. Então, o segundo ponto é montar um histórico da qualidade das suas lavouras, né? Comece a guardar esses dados, né? Comece a armazenar esses dados sobre a qualidade que a lavoura apresentou ao longo dos anos, sobre a produtividade dessa lavoura, sobre a produção dessa lavoura, a época em que ela estava com ponto de maturação máximo, tá? E ali isso ao mapeamento do café, né? Junte essas informações, que é do histórico, com as informações do mapeamento de café. E com isso tudo você vai o quê? Promover a rastreabilidade de suas lavouras. Rastreabilidade é para a gente entender os pontos críticos, né, e os pontos favoráveis que a gente tem na lavoura, que a gente tem na propriedade como um todo. A gente sabendo o que a gente é bom e o que a gente é ruim.
tá? Se a gente está conseguindo colher na época certa, a gente está conseguindo chegar com a maturação correta em todas as lavouras, se a gente não está colhendo muito verde ou depois muito seco, se aquela lavoura sempre tem uma qualidade inerente nela, que ela está se apresentando ano a ano, e também, principalmente, aqueles defeitos, né, aqueles problemas da lavoura. E obter informação, né? Pós-colheita é um lugar onde a gente precisa de muita informação. A gente precisa saber não só da qualidade daquele café para a gente tomar várias decisões importantes ao longo da pós-colheita, tá? Mas também para saber as características daquele café, para saber manejar muito bem essa pós-colheita. Se a gente tem um café que não apresenta uma qualidade assim tão grande, a gente vai trabalhar de uma forma. Se a gente tem um café que expressa uma qualidade muito, muito boa, a gente vai trabalhar com um outro olhar, com outro carinho, com outro zelo nessa pós-colheita. E como é que a gente vai identificar isso? Através do mapeamento e do histórico da lavoura, tá? Então, na hora de tomar decisões, tá? Se eu vou descascar, se eu não vou descascar, se eu vou secar num terreiro suspenso, se eu vou usar um terreiro pavimentado, se eu vou usar um tipo de secagem ou se eu vou usar outro tipo de secagem, quanto eu devo colher por dia, quanto eu consigo processar por dia, quantas horas de processamento eu vou trabalhar, nós precisamos de informações, tá? E o mapeamento se presta essas informações. Então, é uma hora em que a gente faz aí um zigue-zague pela lavoura, escolhe as plantas, né, que mais representam o lote, faz a derriça dessas plantas para a gente fazer a medição do volume desses cafés, fazer a porcentagem de maturação desses cafés, anotar tudo isso para poder entender a produtividade do café e a produtividade da lavoura. E aí a gente conseguir estipular quantos dias nós vamos precisar colher, estipular qual a qualidade desse café, qual o ponto de maturação. A gente já pode fazer uma análise de Brix, tá? Para poder tomar a decisão de qual colheita colher, mesmo que ela esteja todas no melhor ponto de maturação. E aí a gente trazer essas informações todas para uma secagem desses cafés. E aí, depois da secagem desses cafés com análise sensorial, você saber quais cafés tem como seguir num processo de fazer café especial. Aí você separa aquelas lavouras que têm potencial para especial, né, e vai trabalhar com elas de uma forma melhor. Então, esse processo de secagem é muito importante, a gente pode fazer ele na forma natural ou na forma de cereja descascado, tá? Para poder estar até identificando e tomando a decisão, o que eu faço? Eu descasco o café? Eu faço ele natural? O que é o melhor para o café? Às vezes tem cafés que têm características interessantes para natural e ele descascado não é tão interessante. Tá? Mas existe também o que fica bom para café cereja descascado e não para natural. Então, uma informação importante que a gente tem que tomar a decisão. E aí, sim, eu fico orgulhoso, né, de ver alguns alunos meus aplicando isso em campo, tá? São fotos que eles me mandaram desse ano, que eles já estão fazendo o mapeamento nas lavouras onde eles estão trabalhando, tá? E estão tendo muito sucesso em identificar essas qualidades, né? E identificar essas lavouras em potencial da propriedade. Aí uma foto do café, né? A primeira foto com um café já na meia seca no processo de mapeamento e o outro já perto do fim da seca. Olha como as cerejas desses cafés secaram, desidrataram de forma adequada, né? Muito bem feito, com a casca íntegra, né? Isso que é o objetivo da secagem do café. Tudo para informação, né? Então, informação é algo importante nesse primeiro mandamento nosso para café. No segundo mandamento, vamos trabalhar a questão da recepção, né? O café não pode ficar muito tempo na lavoura, que ele vai acabar fermentando de forma negativa, não a fermentação positiva que a gente promove num processamento de fermentação que é o ideal, né? Então, o máximo que esse café fica na lavoura, 6 horas, ele já tem que estar começando a ser processado, tá? Então, o tempo permitido dele ficar do momento de colheita até
o momento de processamento é no máximo 6 horas. Nós vamos evitar de juntar muitos lotes, né? Mais de um dia de colhido não é interessante. Você começa a misturar cafés, mesmo que de mesma procedência, você começa a misturar cafés que estão com pontos de secagem muito diferentes já. Então, se você colhe num dia, o máximo que você pode juntar é o do outro dia seguinte. Aí, no terceiro dia, ele já tem que virar um novo lote. Então, a programação da colheita é muito importante para evitar isso. E trabalhar com as moedas de recepção muito limpas, tá? Isentas de possibilidade de manter café ali, manter café que possa ter contaminações, certo? E, lógico, manter uma higiene desse processo. Então, na recepção, nós vamos tentar chegar com o fruto com o máximo de maturação possível, que é um ponto importante também da gente lembrar, que o mapeamento vai ajudar nisso muito bem, tá? Mas a gente tem que estar com tudo isso muito limpo. O processo de transporte desse café também, né, tem que ser em local limpo e rápido para chegar na recepção de forma adequada. Um terceiro ponto, nós vamos abanar o café, sempre limpar o café. Os galhos, as folhas, as pedras podem causar entupimento em telas, podem causar entupimento em secadores, levar sujeira para o processo de secagem, levar sujeira, né, durante a secagem no terreiro e promover. O café pode pegar gosto, né, dessa terra, ele pode estar aumentando o nível de micro-organismos que vão atuar durante o processo, durante o processamento e a secagem do café, prejudicando na qualidade desses cafés, tá? E ainda assim desgastando equipamentos também, né? Podendo quebrar equipamentos, estragar equipamentos, perfurar peneiras do processamento do café, atrapalhando todo o processo, tá? Mantenha todos esses equipamentos limpos e bem conservados e com a manutenção em dia, tá? Desses abanadores. E é um lugar onde também a higiene é uma coisa muito, muito importante, tá? Limpezas constantes, tá? Nós estamos falando desse equipamento aí, né? Que é sempre bom ter um bom equipamento de abanação, tá? Que seja suficiente para tirar todos. Qual que é o tamanho disso aí? O suficiente para tirar todas as impurezas que vêm, certo? Se é um local que tem muita impureza, vai ter que usar um abanador muito bom, tá? Muito bem dimensionado, principalmente, certo? Então, essa é uma fase importante do processo. A quarta fase é o lavador de café, tá? Lave seu café, isso é importante, tá? Independente se é pequeno, médio, grande, é importante fazer a lavagem do café. Hoje a gente tem como ensinar, né, construir lavadores de caixa, que você pode fazer sua pequena quantidade de café colhido todo dia, lavado. Mas é importante a separação. Os grãos secos e passa que ficam na lavoura, né, eles vão criar micro-organismos, vão fermentar muito possivelmente na sua lavoura e vão trazer cafés que vão estourar xícara, rio, riado para o seu lote de café. Então é importante separar esses cafés boia e tirar esse problema do seu lote, tá? Então lave o seu café. Troque a água do lavador a cada 8 horas de uso, para evitar que comece a ficar muito suja a água e prejudicar a própria lavagem do café, né? Contaminação também pode acontecer, né, de micro-organismos. Então é importante, não é 8 horas do dia, é 8 horas de uso. Usou durante 8 horas, tá? Acumuladas, troca a água. E é sempre bom fazer uma desinfecção, né? A gente coloca isso para fazer essa desinfecção com água sanitária, 10% a cada 15 dias, para poder tirar esses micro-organismos que ficam ali. Regule sempre os seus equipamentos, tá? E mantenha eles sempre limpos e conservados em dia. Então, esse é o lavador. Ele tem, dependendo do tipo de lavador, ele tem várias regulagens. E essas regulagens têm que ser promovidas a cada lote, tá? Se possível, né, descascar o seu café, tenha isso como opção, tá? O bom é a gente ter diversidade na lavoura. Então, ter cafés naturais, ter cafés descascados, ter cafés fermentados. Então, isso é importante. Para descascar o café,
Aprenda a fazer a técnica de CD1 e CD2, usar bem os pesos do café, tá? Para poder fazer a separação do melhor cerejão no CD1, tá? E saber descascar o verde no CD2. Procure fazer descascamento com o mínimo de água possível, ou usar aqueles equipamentos que já existem hoje no mercado, que é sem água, para evitar contaminações no meio ambiente e gerar resíduo na propriedade. Como todos os outros equipamentos, né, promova a desinfecção com água sanitária a cada 15 dias, faça regulagem e a manutenção constante desses equipamentos, tá? Promovendo sempre o equipamento limpo e com eficiência de uso, porque está muito bem cuidado com as peças trocadas. Então, saber manipular esse bracinho aí, ó, né, durante toda a lavagem do café, não é uma regulagem que você faz e depois mantém para o resto da vida daquele jeito, não. É uma regulagem que você faz constantemente no processo. Tá? Então, aprenda a fazer esse tipo de regulagem e use esses equipamentos modernos de hoje em dia, tá? Que trabalham a descascamento sem água, para evitar esse custo a mais que é essa água na propriedade e no tratamento dos resíduos. No caso do desmucilamento e de despolpamento, se for usar, né, o mais importante, desde o CD até o desmucilamento e despolpamento, é manter a integridade do pergaminho. Principal fator para a gente manter qualidade dos cafés descascados e uniformidade na secagem. Se estiver promovendo algum rompimento, quebra ou lasca o pergaminho, você está prejudicando a sua secagem dos cafés cereja descascado, despolpado e desmucilado, e vai estar promovendo a perda de qualidade desse produto, né? E, de novo, sempre trabalhar com esses equipamentos aí, né? Muito limpos, com manutenção em dia, tá? E com a regulagem muito bem feita durante o processo. Esse também tem regulagem. A regulagem é feita da água, na quantidade de água que está sendo usada, que vai promover um desmucilamento adequado, sem um problema da casca do café. Sétimo, né? Aí a gente já chega na secagem. Então, a secagem, a gente deve trabalhar ela sempre naquelas 3 fases. Tá? A primeira fase é da secagem até meia seca, da meia seca até 16, 18% de umidade, e de 16, 18 de umidade até aos 12, 11 de umidade que você vai fazer armazenamento. O comportamento do café nessas fases de seca é muito diferente. Então, você tem que trabalhar de formas diferentes nesse processo, tá? Sempre trabalhando com uma taxa de secagem maior no começo, uma menor no fim, e uma taxa bem baixinha no final, tá? Ou seja, uma secagem bem lenta no final para preservar a qualidade. Aprenda a fazer dobras de café, porque a dobra usa esses princípios, tá? Da secagem em 3 fases, para poder regular a secagem desse café. Adote a ideia de vulcão. Ele é uma opção para você secar café, tá? É uma opção em dias de chuva, é uma opção para quando o terreiro está muito lotado. Então, são opções que a gente usa para alguns gargalos na produção. Faça secagem com descanso. Isso é um obrigatório na questão da secagem de cafés especiais, tá? E os descansos são diferentes ao longo da secagem, tá? A gente tem que promover mais descanso no final da secagem. Quando está usando terreiro e terreiro suspenso, né, terreiro pavimentado suspenso, tudo bem. Porém, no secador mecânico, isso é uma obrigação, a gente promover descansos adequados. E seja muito criterioso na fase da secagem, tá? O 8º é a secagem mecânica. Então, na secagem mecânica, a gente também usa o conceito, né, das 3 fases de secagem. E assim como os equipamentos que a gente colocou lá para trás, né, no descascamento, são equipamentos que devem ter a manutenção em dia, tá? E são equipamentos diferentes, então você tem que conhecer as vantagens e desvantagens de cada equipamento,
Então, no caso, secador rotativo, secador de caixa, tá? Secador baú, cada um tem pontos positivos e negativos que você deve correr atrás, deve procurar e deve usar isso em benefício da pós-colheita e da secagem dos cafés. Tá? Implante acompanhamento de temperatura, tá? Muito bem feito. Então, hoje a gente tem muitas empresas que trabalham aí no mercado, que têm produtos que fazem o acompanhamento da temperatura, tá? Esse acompanhamento é importantíssimo para a gente manipular a taxa de secagem, tá? E manipular o descanso desses cafés e a secagem desses cafés para obter mais qualidade na secagem. Então, a gente tem aí, numa primeira fase, um tipo de temperatura que a gente deve empregar para cada tipo de café. Durante a secagem, no meio da secagem, a gente emprega outras temperaturas. E no final da secagem, a gente trabalha com outras temperaturas, tá? Menores lá na massa, né? Não tão grandes na entrada do ar, para promover uma secagem mais lenta no final, adequando a qualidade daquele café. Então, assim, um quadrinho, né, como esse, com as temperaturas a cada momento, a gente tem que pregar no secador, tá? Para a gente começar a colocar e fazer isso. E já existem equipamentos no mercado que fazem isso para você. Tá? Inclusive, nosso polo está trabalhando, né, tecnologias para melhorar esse sistema de secagem. E esse ano ainda nós vamos soltar aí novas tecnologias para adequar a secagem a cada característica do café. Nono, crie protocolos de café para chuva e café verde. Vai chover e o verde é uma realidade. Então você tem que saber manejar o verde para não perder a qualidade do verde, você vender um café verde muito bom, tá? E você tem que aprender a fazer café na chuva. Isso um dia vai acontecer, tá? E você tem que entender desse processo. O café verde tem um trabalho, né? Ele seca mais fino no começo, depois você faz a leirinha e acompanha isso, vai secando somente nas leiras, para a secagem ficar mais rápida no início e mais lenta no final, tirando a questão do grão preto verde, tá? Diminuindo muito o grão preto verde, melhorando a qualidade dos cafés verdes. E os cafés de chuva, né? A cada uma daquelas fases de secagem, você tem que trabalhar de um jeito. Então, até meia seca, você pode trabalhar em forma de leira, meia seca em diante você já pode amontoar esse café e guardar por uns dias, e de 18 graus em diante você já pode guardar o café por mais tempo, mais de 20 dias, esperando a chuva passar para poder terminar a secagem. E o uso do vulcão nessa fase também é interessante. Todo café de meia seca em diante pode ser amontoado e ser transformado em vulcão para passar a chuva. Então, assim, tem soluções. E o último mandamento do café é armazene muito bem o seu café, tá? Planeje com antecedência como que nós vamos fazer o armazenamento do café, tá? Pautado sempre na prova dos cafés. Então, o café secou no terreiro, no terreiro pavimentado, no secador, onde ele estiver seco, você vai fazer a análise sensorial desse café e vai definir qual altura que você vai colocar o café, nunca misturando lotes, tá? Sempre separando os lotes pela qualidade, tá? Mas isso tem que ter um critério, tem que ter uma logística adequada, colocada na pós-colheita, tá? Como um protocolo para você fazer esse tipo de trabalho. E a regrinha de ouro para o armazenamento: descanse seu café no mínimo 20 dias a um mês, tá? Ele vai mudar muito a qualidade do café, vai melhorar a qualidade do seu café. Para a gente fechar, regras de ouro para a pós-colheita do café, tá? Tenha sempre a sua pós-colheita nas mãos. Saiba exatamente, tá? Quando você vai colher cada lote, quanto você vai colher em cada lote, tá? Saiba exatamente quanto você deve receber na sua pós-colheita para não encher sua pós-colheita demais, tá? Saiba quem são os seus cafés, a qualidade dos seus cafés para poder tomar decisões. Promova a rastreabilidade desses lotes, você identificar os pontos onde, por exemplo, um café ficou ruim ou onde um café ficou muito bom, para você repetir esses pontos, tá?
Faça cafés especiais, né? Sempre tentando o melhor possível de cada café. Fazer café especial ensina muito a gente, tá? Ter todo o cuidado que um café especial precisa, nos ensina a ter cuidados nos outros cafés também. Diversifique a sua produção. Se você diversificar a sua produção, ter café CD, natural, boia, verde, varreção, tá? Diferentes formas de café de cereja descascado, como honey, black honey, red honey, fermentações diferentes, você vai ter uma amplitude de cafés maior para oferecer para o mercado. Aí você vai ter um café ideal para cada situação de venda. Isso é bastante interessante. E principalmente, para fechar, trate o fruto de café, né, como fruto, nunca como uma semente, tá? Então nós estamos colhendo fruta. Eu até coloquei umas imagens aqui, ó. Colheita de cereja, tá? Cereja mesmo. E a gente chama o nosso café de cereja, né, também, tá? Colheita de morango. Então o cuidado que você tem na uva, né, o cuidado que você tem com a goiaba, certo? Você precisa ter com café, tá? Então, esse tipo de colheita, né, que a gente faz aí, né, derriça em pano limpo, né, maduro, bem bonito, tá? Tem que ser tratado como se a gente estivesse manejando uma cereja como uma cereja. Vamos para algumas dúvidas e perguntas? Vamos sim, Leandro. Enquanto isso, pessoal, pode continuar mandando as caixinhas aqui, as perguntas aqui na caixinha de QA, a gente já está recebendo algumas. Eu só vou convidar o Luciano e a Giovana para falarem rapidinho, a gente já começa as perguntas. Podem ir mandando enquanto isso. Boa noite, obrigado aí, Leandro, obrigado, Larissa, parabéns, Leandro, sempre um parceirão, né, explanando tão bem aí sobre pós-colheita, um tema tão atual e importante para quem trabalha com a cafeicultura. Muito obrigado mais uma vez aí pela parceria, pela disponibilidade de sempre. Pessoal, só um tempinho do Leandro ali dar uma respirada, tomar uma água, tem várias perguntas, falar um pouco aqui do trabalho do REAGRO, do grupo, e de algumas oportunidades, né, que tem muito a ver com o que o Leandro falou aí nesses 40 minutos, e que a gente achar que faz sentido, nós estaremos à disposição. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o Grupo REAGRO, né? Nós somos uma empresa aí que tem 6 empresas dentro do grupo, né? Nós somos um grupo com 6 empresas, onde nascemos de uma empresa de consultoria, então o REAGRO vive aí todos os dias os desafios das fazendas, seja de café, de grãos, leite e corte, que são as áreas que nós atuamos, então nós entendemos muito do negócio do produtor rural, né? Um negócio do cafeicultor. E aí nós temos um braço do ensino, onde a gente leva para dentro da sala de aula, de forma muito prática, aplicável, simples, né? Uma linguagem aí que tem sinergia com o aluno, que é o que o Leandro apresentou aí, né? Algo que prático, aplicável, que gera resultado para os negócios dos nossos alunos e clientes no ensino. Temos uma empresa de software, né, o Ideagro, onde gera dados, números aí para as fazendas, principalmente as fazendas de pecuária de corte e leite, e também aquelas que querem fazer uma gestão financeira do seu negócio. Temos um laboratório, que é o 3R, né, onde a Giovana vai apresentar um pouco mais, a empresa de pesquisa, que é o REAGRO Pesquisa, e uma empresa de biológica, a Biomip, e aí a gente entende que o REAGRO tem um pacote de soluções para o produtor, para o técnico, com todas essas empresas. Pode passar, Larissa? E aí, falando um pouco mais do ensino, nessa ocasião aqui, nós temos 3 cursos que podem fazer muito sentido para o público aqui. Nós temos uma pós-graduação em gestão do agronegócio, né? Então, quem quer aí ser especialista em gestão financeira, especialista em gestão comercial, né? Ser especialista em administração focado no agronegócio, nós temos uma pós-graduação
focado nesses temas, onde você vai aprender muito sobre planejamento, gestão de equipe, gestão financeira, marketing, uma pós com bastante carga horária com esses temas. Nós temos um curso muito consolidado, que é o de gestão na cafeicultura, um curso bem amplo, que vai desde a parte de preparo da área até a colheita, né? Então, onde a gente enxerga a fazenda como um todo, passando por todas as etapas, um curso consolidado que já tem mais de 500 alunos. E nós temos aqui um curso de colheita e pós-colheita, onde o Leandro é professor, a Larissa, junto com o Vinícius, aí, coordenador e tutor, né, onde eles vão discutir a fundo tudo aí que o Leandro falou nesses 40 minutos, né, mas aí num curso focado só de colheita e pós-colheita, onde a gente vai destrinchar muito a fundo esses temas que o Leandro abordou, e aí você vai sair realmente especialista nesses dois temas para gerar um resultado ainda melhor para o seu cliente, para a sua fazenda, e agregar valor na saca de café, que já está num momento muito interessante, né, mas pode agregar ainda mais. Então, quem tiver interesse, nós estamos à disposição, nós temos uma condição super especial para quem está aqui presente, então procure a Ludmila nesse telefone, entre em contato com o Reagro, nós estamos à disposição para aqueles que têm interesse em fazer algum treinamento, algum curso muito focado, muito especializado e profundo com o Reagro. Então, muito obrigado, Larissa, obrigado, Leandro. Agora, passo a bola aí para vocês. Obrigada, Luciano. A Giovana só vai apresentar aqui e a gente já vai para as perguntas. Ok. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todos neste treinamento, nesse webinar. Agradecer ao professor Leandro por todo o ensinamento. Meu nome é Giovana, eu sou supervisora comercial do 3R Lab. Para quem não conhece, o 3R Lab ele é um laboratório de análise agropecuária do Grupo Reagro. E nós temos uma unidade em Lavras, no sul de Minas, em Chapecó, em Santa Catarina, e agora abrimos uma unidade em Goiânia, onde inauguramos há quase 3 meses e que já está recebendo as amostras e é feita as análises, como nos outros 2 laboratórios. Como nós podemos observar, nós fazemos análises de silagem, sólidos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto e fertilizantes. Enfim, nós somos um laboratório completo voltado para o agronegócio, atendendo perfeitamente a todos os nossos clientes em nível nacional. Nós possuímos todos os selos de certificação disponíveis no mercado, tanto na parte de solos e alimentos, e somos o único laboratório com selo internacional norte-americano. E isso nos dá uma tranquilidade e agilidade para estar entregando nossos laudos com o compromisso e a qualidade de sempre. Eu peço que sigam as redes sociais do 3R Lab, o Facebook, Instagram, YouTube, e existem grupos, o Telegram e o WhatsApp, para que vocês estejam acompanhando todos os conteúdos publicados. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu nome é Giovana, meu número é 359-88740153 e também pode entrar no contato com o Marcos, que é o WhatsApp que está aparecendo na tela de vocês. Certinho? Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Giovana. Pessoal, então, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com ou o Luciano ou a Giovana aqui no chat, solicitar. E vamos lá para as perguntas, a gente está recebendo aqui bastante. Vamos começar aqui pela do Ricardo. Em relação a terreiro suspenso, Leandro, se ele melhora a qualidade do café, né? E o quanto melhora? Bom, Ricardo, então, primeiro, obrigado pela pergunta, né? Ricardo, terreiro suspenso melhora a qualidade do café, sim, tá? Ao contrário do que todo mundo, né, pensa, por achar que o terreiro suspenso ele tem uma ventilação maior e tudo mais, ele vai secar com mais rapidez, não é isso que acontece, tá? O terreiro suspenso ele é mais lento na secagem e a gente sempre trabalha uma camada um pouco mais grossa nele e promove somente uma dobra, ou seja, quando atinge a meia seca, a gente dá uma engrossada maior no café, né? Ele fica mais fino no início. Aí deu meia seca, a gente faz engrossa ele, tá? Dobra, né? Faz a dobra nele.
e aí ele vai secar mais lento do meio em diante. Isso vai dar uma secagem bem mais lenta, tá? Acima de 18 dias aí, lógico, depende se é natural ou se é cereja descascada. Essa secagem mais lenta é mais interessante para o café, principalmente dessa meia seca em diante. Então, ele dá condições para esse café ser melhor e ser melhor seco, tá? Agora, se ele já era um café que tinha uma qualidade boa, né, que vem da lavoura, né, que já tinha umas condições de clima ali adequadas, né, ele vai ficar um café excepcional. Caso não esteja acontecendo isso, né, um café é muito bom na secagem, provavelmente a camada está muito grossa ou está muito lento, né? Tem alguns que chegam a secar acima de 28 dias, de 30 dias no terreiro suspenso, e talvez ele já esteja passando do tempo de secagem, tá? Então, também muito tempo de secagem, muito lento, também é ruim, porque você deixa muito lento o início da secagem, e onde compromete a qualidade da bebida, tá? Então, acho que é interessante fazer isso na lavoura, principalmente na pós-colheita, principalmente observar, lote a lote, os cafés que estão secos no terreiro suspenso, para ter um controle se está sendo bom ou não a secagem nesse tipo de terreiro. Obrigado, Leandro. A gente tem uma outra aqui do Flávio Miranda, em relação a terreiros normais, né? Gostaria de saber como se procede com o café que chega da lavoura no terreiro. Dizem que se deve esparramar fino e não mexer no primeiro dia. É isso mesmo? Quem que é, Larissa? Flávio. Flávio, então, ótima pergunta, né? Eu aconselhei ali no começo da apresentação para a gente sempre lavar o café. Então, é uma forma de trabalho que eu indico que você adote sempre na propriedade, certo? Lave seu café, tá? O café boia, né, que é o passa, mais o seco, ele não vai conseguir ser separado depois. Então, você pode usar a eletrônica que for, tá? A ventilação que quiser, densimétrica que quiser, você não consegue separar esses cafés, tá? O verde você separa. O verde a gente consegue tirar na eletrônica, pode passar lá umas 3 vezes na eletrônica e consegue separar. Mas o passa e o boia, não. E eles podem comprometer a qualidade do café. Então, primeira coisa é isso, tá? Esse café vai chegar muito molhado, então você precisa enxugar esse café muito rápido. Por isso, a gente adota desparramar muito bem esse café no terreiro, tá? Não pode ficar ali pedaços sem café, não. É café meio um por cima do outro, mas bem fininho, sim, e não rodar mesmo no primeiro dia. Uma das fotos que eu mostrei lá dos meus alunos fazendo o processo de mapeamento, mostrou uma foto muito bonita de um grão muito bem seco, já passando de meia seca, onde a casca está íntegra, parecendo uma ameixa seca, né? Essa ameixa que a gente compra aí para enfeitar bolo. E é daquele jeito que tem que ficar mesmo. A casca, você conseguindo rasgar a casca, não dura e seca, como a gente vê em alguns casos, tá? Ela mole, desidratada e com a casca íntegra. A integridade da casca é importante para secar uniformemente o café, tá? E a gente ter uma secagem ideal no terreiro. Então, sim, no primeiro dia não roda. Se caso for um dia meio de nuvem, né, onde a secagem não ficou muito boa no primeiro dia, mantenha isso no segundo dia, tá? Até quando? Até quando a casca está bem grudada e você poder andar livremente com a sua rodomoto, com o seu rodo ou com o seu trator revirando o café sem promover descascamento. Certo, obrigado, Leandro. Você falou aí em relação a recomendar lavar o café, né? Tem uma pergunta aqui do Luiz, o seguinte, Luiz Fernandes. Leandro, pensando em produtores que não lavam e nem descascam o café, quais as principais dicas no terreiro para o produtor, né, o cafeicultor que só faz o café natural, sem lavar? Bom, minha dica é compre um lavador. ou existem outras técnicas, né? Existe como a gente fazendo uma caixa d'água, né? O pessoal da Emater, lá do norte de Minas, fez isso uma vez, o pessoal do Paraná também, o pessoal de Viçosa tem um equipamento muito baratinho para lavar café, que parece um carrinho de lavagem. Uma caixa d'água
tá? Você coloca um sombrite dentro dela e enche de água, tá? Vai jogando o café lá dentro, aos poucos, vai tirando boia com a peneira, e depois que o fundo tiver uma quantidade, um volume bom de café cereja verde, cada um pega de um lado ali daquele sombrite, levanta, tá? E aquele cereja verde vem subindo e escorrendo a água dentro da caixa, e você consegue lavar uma quantidade pequena, lógico, isso dá trabalho, mas para pequeno produtor funciona, certo? Mas, tá, eu não vou ter esse lavador esse ano, não tem jeito, tá? O que eu faço? Se fez o mapeamento, né, você já sabe quem são os cafés que estão com a porcentagem de maduro mais adiantados na propriedade. Aí você já faz um escalonamento da sua colheita, colhendo sempre os cafés num ponto de maturação máxima, tá? Com o mínimo de verde e com o mínimo de boia. Aí você minimiza o problema, mas não exclui o problema de possivelmente dar uma xícara riada ou outra, porque o teu boia está ali, né? O boia que fermentou na lavoura pode atrapalhar o processo, tá? Então, colher o máximo possível de frutos maduros é a dica. Certo. Obrigado, Leandro. Tem uma aqui do Diego. Após o primeiro, quantas vezes devemos virar o café? Deve ser o primeiro dia, né? Então, ótima pergunta também. A questão é que a gente sempre fala 12 a 16 vezes a cada meia hora, tá? Fazer o revolvimento desse café. Fato é que a temperatura no terreiro, ela sobe muito, gente. Ela sobe demais. Tenham sempre à mão aqueles termômetros de infravermelho. Aquilo não é tão caro, você compra lá no Mercado Livre, compra nos lugares baratinhos. Não é tão caro e acompanha para vocês verem a temperatura no terreiro. Vocês vão se espantar. Principalmente da meia seca em diante, o café já está com menos água, ele absorve temperatura muito mais rápido, ele esquenta mais também, tá? Então eu já cheguei a monitorar lavouras lá no Cerrado que pegou 60 graus, 55 a 60 graus no terreiro, a camada mais superficial. A camada mais de dentro do café no terreiro, né, estava com temperatura um pouco mais baixa. Agora imagina se esse café estava muito bem, estava fininho no terreiro, isso esquenta demais. Aqui no sul de Minas, né, na nossa propriedade, a gente já monitorou e encontrou 35, 40 graus perto da 1, 2 da tarde. Então esse é o problema, tá? Esquentar demais. Então, se é para ficar 40 graus no terreiro, eu prefiro pôr no secador e manter 35. Logo, a gente recomenda fazer 12 vezes ao dia, porém, eu recomendo monitorar essa temperatura. A cada vez que a temperatura começar a subir demais na parte de cima do café no terreiro, vai lá e revolve. Você vai ver que nos dias mais quentes, você vai promover 16 revolvimentos por dia. Vai ver que nos dias mais frios, você vai revolver menos, tá? Aí você vai ver a necessidade de revolver. Porque a gente fala que 12 vezes ao dia. Fala, nossa, que trabalhão. Imagina eu de hora em hora, de 40 em 40 minutos, ter que rodar café, tá? Mas você não sabe o porquê. Quando você monitora a temperatura, você vai entender que é necessário. Obrigado, Leandro. Tem uma aqui que está um pouco ligada nessa questão da secagem rápida, do José Renato. Uma seca no terreiro mais rápida no início vai comprometer essa qualidade do café? Já, né? A gente está trabalhando com os processos de secagem, nós estamos promovendo esses equipamentos, né? Criando tecnologia para secagem de café. E desde o ano passado que a gente tem acompanhado esses equipamentos e tem acompanhado as secagens, a gente tem visto que o crítico do café é o início, que o pessoal erra muito. Até assim, prejudicar a qualidade, mais prejudica da meia seca em diante, onde você mais perde qualidade na secagem. Antes da meia seca, assim, perde-se menos a qualidade, mas onde o pessoal mais erra. Então, olha só que problema. O pessoal erra muito no início, tem muita água no café.
e a secagem ali tem que ser mais rápida. Só que quando erra, ele erra pouco no fim, mas quando erra, estraga muito. Então, não podemos errar em nenhum dos pontos, tá? Nem antes, nem depois da meia seca, e sempre trabalhar com uma seca mais rápida no início e muito lenta no final. Esse é o principal. Certo, obrigado, Leandro. Tem uma pergunta aqui, tem mais de uma até em relação à chuva. Uma é do Jean, qual que seria o melhor procedimento, né, que deve ser adotado em dias de chuva, em que haja café no terreiro, cobrir com lona ou deixar totalmente exposto à chuva? Ótima pergunta. Como é que é o mesmo nome, Larissa? Jean. Jean, é o seguinte, são 3 momentos para trabalhar com a chuva, tá? O primeiro momento é o café até no início, nos primeiros dias, né? Café que chegou nos primeiros dias, a umidade dele está muito alta. Então, até uns 5 dias aí, que ele acabou de chegar da lavoura, a gente só faz algumas leirinhas e deixa chover. E muda as leiras de lugar, tá? Esses cafés que estão na meia seca em diante, tá? Então já aí passou uma semana e alguma coisa, esses cafés a gente precisa amontoar esses cafés, tá? E aí cobrir com lona, sim, tá? Mas são cafés que ainda estão com uma certa umidade, eles aguentam alguns dias ali embaixo da lona. Sempre que der uma aragem de sol, você abre e volta para o monte de novo, certo? Mas eles aguentam ali o máximo 5, 7 dias amontoados, tá? Mas você sempre fica monitorando isso, já. Sempre vai olhando esses cafés. Agora, café que passou da meia seca, tá? Que já está chegando a 18, por exemplo, de umidade, guarda. Guarda o café, tá? Guarda ele, espera a chuva passar, né? Espera, ele aguenta uns 2 semanas, tá? 20 dias, 21 dias. Aí você pode voltar eles para o terreiro e terminar a secagem, tá? Hoje a gente já está adotando que cafés com 16% de umidade está sendo recolhido todo do terreiro, todo, tá? Guardando, e só vai terminar a secagem dele quando desafogar o terreiro, quando terminar a pós-colheita. Aí a gente volta com esse café, então vai passar um mês isso daí. O café volta, termina de secar. Para a secagem final, a finalzinho mesmo, ficar extremamente lenta, tá? Isso tem aumentado muito a qualidade do café. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você tiver secador de café, tá? Tudo que tiver finalizando a seca ali no secador, tira. Tudo que tiver na meia seca, manda para o secador, por exemplo, tá? Ou amontoa, igual eu falei, né? E aqueles que estão com 18, guarda tudo. Certo. Tem uma pergunta em relação ao terreiro suspenso ainda. Quando se fala em secagem de terreiro suspenso, também deve se proteger de chuvas de pequeno volume? Essa pergunta é do Marcos. Chuva é sempre um problema, certo? Ela traz até a umidade maior para o ar, que pode ser absorvida pelo café. Então, a chuva a gente sempre vê, né, aquela secagem que está acontecendo, a taxa de secagem do café que está acontecendo, de repente chove, isso estabiliza essa taxa de secagem, tá? Em vez do café estar secando, ele começa a umedecer. Então, é sempre um problema, tá? Mesmo o terreiro suspenso, mesmo coberto. É menor, lógico, o problema, infinitamente melhor, tá? Mas mesmo assim ele vai atrasar a secagem dele vai ficar mais lenta e ele vai demorar mais tempo para secar. Logo, vai impactar na pós-colheita. Então, não é um efeito na qualidade daquele café que está ali embaixo da lona no terreiro suspenso. Não é. Eu acho muito mais prejudicial o atraso que ele está promovendo em toda a pós-colheita, e está ocupando um terreiro que já era para ser de outro, certo? E ele está impactando no tempo de secagem, da capacidade que o terreiro tem de secar café, tá? Comprometendo essa capacidade de secagem. Tem que ter cuidado com os tipos de terreiro suspenso, né? Alguns terreiros o pessoal faz muito baixo, menos de 80 centímetros, que não deve, certo? Aí a chuva, mesmo que caia de lado, ela bate e respinga de baixo para cima
umedecendo a parte de baixo do terreiro. Então, a gente tem que ficar muito atento na construção, tá? Na altura. A altura de 80, 90 são as mais indicadas, né, para você trabalhar. Há quem gosta de trabalhar com 1 metro, porque o cara praticamente roda o café ali com ele, né, perto do peito, ali, fica ali vendo o café muito mais de perto. Mas para carregar e descarregar fica mais complicado, tá? Mas salva, né, desses problemas de possíveis respingos que acontecem de baixo para cima. Você cobrir também essas laterais, né, pode resolver esse problema. Mas primeiro você tem que identificar se isso está acontecendo. Mas é só nisso que tem um problema estrutural na produção desses terreiros. Certo. Em relação ao secador estático, a gente tem 2 perguntas aqui. Uma do Flávio, que é: você recomenda o sistema de secagem através do secador estático com o café vindo direto da lavoura? E o outro é do Diego, em relação no secador estático, quantas vezes é necessário tombar esse café até que chegue à seca final, né? Tá, quem que é o primeiro? O primeiro é o Flávio. Flávio, então vamos lá. Eu recomendo lavar o café, sempre. Até para secagem em secador estático, né? Essa história que o secador estático iguala cafés não é verdade. Infelizmente, eu queria que fosse, certo? Eu queria que esse milagre acontecesse, mas eu tenho um café que chega verde, né, com 70% de umidade, eu tenho café que tem maduro com 60% de umidade, um sobremaduro que tá com menos um pouco de umidade, eu tenho café passa e boia que estão com umidade abaixo de 50%, certo? E eles não vão igualar lá no secador estático, infelizmente não, certo? Para vir direto da lavoura, ótimo. Se lavar, tudo bem. Esse é um secador que funciona como pré-secador, né? Eu tive essa pergunta de um aluno ontem e hoje sobre o que seria um pré-secador de café, né? É uma coisa meio que ninguém conhece muito bem de onde que veio esse ser pré-secador de café. Em teoria, o pré-secador é para isso, né? Você recebe o café direto da lavoura, faz a primeira parte da secagem até meia seca, e depois, né? Aí o que você faz com esse café? Você vai com ele para o terreiro, ou você vai ele com outro secador? Aí sim, aí ele funcionou como pré-secador e depois ele foi para um secador. Porque a gente vai promover coisas diferentes nessa secagem que ele vem direto da lavoura, né? Ela é arriscada de mexer, porque ela vem com muita umidade, tá? Muita água. Então, para tirar essa umidade inicial, a gente até coloca para colocar ar frio, tá? Para poder só enxugar o café e depois ir colocando temperatura aos poucos, tá? Porque você pode cozinhar o café, tá? Se você começar a operar com temperatura alta, né, num café muito úmido, muito molhado, você começa a cozinhar o café. Então, você já estraga o café no início da secagem, nas primeiras horas de secagem. Então, a gente não recomenda justamente por causa disso, tá? Pelo fato de você poder errar muito nessa pré-secagem de secador com café direto da lavoura. Mas nós temos que ponderar a situação, né? Uma situação de terreiro cheio, que não devia, porque você tinha que ter planejado isso melhor, tá? E chuva, né? Possibilidade de chuva, eu prefiro colocar no secador estático, né? Com ar frio e revolver esse café. E aí a gente vem nessa questão do revolvimento, tá? Então, respondendo, né? Mais prontamente, pode-se usar? Pode. Eu não recomendo, eu recomendo só nessas situações especiais de chuva ou de terreiro muito lotado, tá? Eu prefiro usar a caixa de meia seca em diante, fazer a pré-secagem no terreiro e trabalhar com volumes pequenos na caixa, tá? A caixa não funciona com quantidade grande de café, aí já respondendo a segunda pergunta, tá? Não funciona porque o ar quente e seco, ele umedece e esfria na primeira e na segunda camada. E aí ele chega na terceira camada, né, assim, vamos dividir em 50, 50 e 50 centímetros. Os primeiros 50 centímetros vai pegar ar quente e seco. O do meio, né, até 1 metro, ele vai pegar ar morno e úmido. E a camada
superficial vai pegar ar frio e úmido, tá? Então, a camada superficial vai embolorar. É o que vai acontecer. E o café embaixo vai secar. Então, você tem café seco, sem estar muito seco, e café embolorado, úmido na parte de cima. Se for secar com uma quantidade só de 50 centímetros de altura, aí não tem problema. Aí ele seca super bem, tá? Aí, nesse caso, você revolve 1, 2 vezes por dia. Mas no caso de caixa cheia, você tem que revolver 4 vezes por dia, no mínimo, tá? Como que eu vou revolver? Tem umas caixas que dão tombo, né? Elas elevam com pistões, né? Descarrega a caixa e você vai lá e recarrega a caixa. Isso já dá uma misturada, tá? Alguns professores pardais aí, né? Não desfazendo, eu achei muito legal as ideias, tá? Estão botando aí uma rosca sem fim que corre em cima da caixa, né? Mexendo os cafés, tá? Puxando de baixo e jogando para cima. É legal, é interessante? Claro, funciona, tá? Mas é mais um motor na propriedade. Isso é que eu acho o mais complicado aí da gente mexer com isso, tá? Mais um gasto. Certo. Obrigado, Leandro. Tem uma aqui em relação à secagem intermitente, é mais de uma. Se ela pode melhorar o café, é do Vinícius, e a partir de qual umidade a gente pode iniciar a seca intermitente no secador rotativo? Tá, então vamos explicar primeiro o que é seca intermitente, certo? A seca intermitente, a gente tem, vamos explicar mais embaixo um pouquinho. Secagem é o período que o café fica secando. Ele fica sendo misturado, tá? E fica com ar quente, seco, secando esse café. E tem um período que é de descanso. O período de descanso é o contrário da fase de secagem. O café fica parado, tá? Sem receber nenhum ar de secagem, certo? Só deixando que a umidade do grão do centro migre para todo o grão. Então, ele está uniformizando, não um grão para o outro, que é muito comum o pessoal errar, né? Está passando umidade de um grão para o outro, está uniformizando a secagem. Não, sempre seca de fora para dentro. O café começa a secar as beiradas, mas o centro fica úmido. Então, o descanso é necessário para fazer essa migração, tá? E tem a intermitência. A intermitência, ela trabalha dentro da secagem, certo? São períodos em que a gente pode parar a mistura, o tempo que você fica misturando o café, revolvendo o café, mas mantém o ar seco, tá? Só que vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque isso, na verdade, é desligar o motor que faz o revolvimento. Então, num secador rotativo, é o tambor, tá? No baú, isso não pode acontecer, secagem intermitente, que é um dos princípios dele, é estar sempre movimentando, né? E no secador de caixa, é esse período que você fica sem mexer o café. Então, ele é mais usado no secador rotativo, tá? São períodos que a gente mantém o secador parado e fica mantendo o ar. Só que vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque existem tempos certos de fazer essa intermitência durante a secagem, tá? E que nós estamos estudando isso daí. Então, aquela tecnologia que eu citei, que vai trabalhar a questão da secagem, ela vai também trabalhar isso, tá? Então, nós estamos testando, estamos avaliando os tempos que podem ficar parados, tá? E quanto que pode ficar parado, quanto que deve movimentar, para cada uma das fases, né? Então, até meia seca, de meia seca 18 e de 18 em diante, certo? Para que não estrague a qualidade do café, certo? Então, não podemos criar sem critério nenhum. Uma coisa que eu já posso falar para vocês é a questão do descanso, né? A gente tem conseguido melhor qualidade nos cafés quando a gente seca um pouco mais no início, tá? Mantém um tempo de secagem maior, descansa pouco, depois seca de novo o café, descansa mais, aí termina a secagem do café e deixa ele descansar na tulha por muito tempo. Então, assim, a gente tá diminuindo os tempos enquanto o café fica secando e está aumentando os tempos e o café fica descansando. Isso tem melhorado a qualidade do café,
certo? Mas aguardem aí que nosso polo de inovação está trazendo nessas tecnologias novas e bem testadas para a gente poder estar indicando para vocês no campo, tá? Porque isso é diferente para café natural, café CD. Para café fermentado é outra história, porque a secagem tem que ser uma taxa menor, tá? A gente está descobrindo isso, e tem que ser com mais descanso, porque é um café muito mais frágil do que os cafés naturais até, né? O café CD, ele consegue aguentar mais temperaturas de secagem, tá? Cafés naturais não, e cafés fermentados muito menos. Certo. Obrigado, Leandro. Tem uma aqui da Cristiane, ela parabeniza você pela apresentação, e ela pergunta qual a alternativa para evitar que o café natural tenha a característica de fermentado. Bom, não deixar... Como é que é o nome? Desculpa, Cristiane. eu fico prestando atenção na pergunta e esqueço o nome. É o seguinte, natural só vira café fermentado de fermentação ruim se ele fermenta de forma inadequada durante o processo, certo? Então, isso pode acontecer onde? Lá na lavoura, por ocasião de uma chuva, vamos falar assim, um espaçamento inadequado, uma declividade muito alta, cafés muito na sombra, né, em contraface, eles acabam criando um ambiente mais úmido e acabam embolorando muito ali no pé. Esse é inevitável, só seria evitável se você tivesse planejado melhor o espaçamento da lavoura, né, o alinhamento da lavoura para ela receber mais sol. Então, é uma questão de implantação, tá? Outro caso que fermenta muito e tem esse problema grave é durante a colheita e o armazenamento desse café até chegar no processamento. Aquele tempo que eu falei para vocês que não pode passar de 6 horas, até aquilo varia um pouco, né? Se você coloca um café num trator, certo? Lá na carroceria de um trator, né? Durante até menos que 6 horas, mas fica lá exposto no sol, certo? Aquilo aquecendo, esquentando demais, criando condições para fermentação, ele vai embolorar ali, antes de 6 horas até. Né? Se você usa saco de plástico que fica lá muito úmido, fechado, por muito tempo exposto, por um tempo exposto no sol, ele também vai embolorar ali. Tá? E se você não promove essa secagem muito bem feita no início, né, com camadas finas no início da secagem, no primeiro dia, o café também vai embolorar no terreiro, se ele ficar grosso ali. Tá? Não precisa chegar a embolorar para ele poder dar fermentação, porque o bolor, quando está aparecendo aquele bolor branco, verde, né, toma cuidado com os pretos. Né? Preto pode ser ocratoxina, aspergillus niger e ocrácio. A hora que está embolorando, na verdade, ele já passou por um processo fermentativo, ele já prejudicou, tá? Então, assim, a fermentação acontece com umas 2 até 3 horas, isso pode acontecer, né, dele começar a embolorar, mas com 2 horas, 2 horas e meia, ele já prejudicou. Então, a gente tem que evitar muito esse café que fica muito tempo armazenado ali, até chegar no processamento, evitar que ele fique ali na moeda por muito tempo também, fermentando, e depois do processamento, ele evitar que ele fique amontoado no terreiro, esperando alguém rodar, tá? Porque as camadas mais embaixo do terreiro vão aquecer demais e vão promover fermentação inadequada, tá? Então, mais zelo e cuidado em todas essas etapas. Cristiane? Obrigada. Obrigado, Leandro. Tem uma aqui do Bruno. Com quantos % de umidade eu posso amontoar e cobrir um café? Meia seca. Meia seca? Meia seca. Certo. O problema da meia seca é justamente a gente não ter equipamentos ainda que consigam medir a umidade do café até meia seca. O mais comum, que é o Gerraca, né? E hoje, antes tinha a linha 400, hoje tem a linha 600, só que você já compra a primeira linha. O mais comum que tem por aí é o G400 e o G600. Eles medem a partir de 25% de umidade.
né? Isso é mais ou menos a metade da umidade mesmo ali, é considerada a questão da meia seca, então essa é em torno de 25, 30. Mas você só vai saber que está com a exata umidade daquele café quando ele atinge 25 e esse equipamento já consegue medir essa umidade, certo? Existem jeitos da gente medir pesando, mas é muito incerto. Tá? Saber da umidade através do peso. É muito incerto. Então, é mais certo mesmo é quando chegar a 25. Achou que é 25, você sabe que está na meia seca, você sabe que já pode amontoar. Eu prefiro enleirar, tá? Porque, às vezes, dependendo da região, aqui no sul de Minas, por exemplo, se amontoar nessa fase, a umidade da noite, do sereno, a friagem da noite, né, já propiciam ali o café aquecido a ter problema de fermentação. Tá? No Cerrado, que é um lugar mais quente, mais seco, esse problema é bem menor. Tá? Então, não tem tanto esse problema. Mas aqui para nós é. Então, eu evito de fazer montes muito grandes, eu faço leiras. Na meia seca em diante, eu só vou fazer monte quando ele atingir 18 de umidade. Tá? 18 a 20 de umidade, eu já começo a fazer monte. Obrigado, Leandro. Tem uma aqui do Fábio. Ele gostaria de saber, na hora de escolher o terreiro, se o mais recomendado é cimento ou asfalto? Excelente pergunta. Nós temos alguns problemas, né, com o terreiro de asfalto. Alguns compradores, né, alguns players aí já não trabalham mais com terreiro de asfalto para evitar contaminação, acrilamida, a contaminação por resíduos de petróleo. Enfim, é uma prática que, em alguns casos, está condenando, está fechando alguns mercados, tá? Mas é para alguns players e para algumas certificações. Então, eu já trabalharia a questão do cimento, que por enquanto é o que está mais certo, tá? Mas entre não fazer e fazer um terreiro de asfalto, eu faço asfalto tranquilamente, porque prefiro pavimentado do que terreiro de terra. Terreiro de terra a gente condena, a gente não recomenda de forma alguma. Pode falar que ganhou concurso no terreiro de terra, eu quero ver ganhar concurso todo ano num terreiro de terra. Então, a gente tem uma frequência maior de cafés de qualidade, tá? Em terreiros pavimentados, independente se é cimento, se é asfalto. Se eu tiver essa opção, for uma opção para mim fazer de cimento ou de asfalto, eu daria preferência para o de cimento, porque tem essa questão, tá? Se vai acontecer de um dia fechar mais mercados por conta do terreiro de asfalto, eu não sei falar, tá? Então isso aconteceu há uma época, hoje está meio parado, ninguém está falando muito mais disso, mas pode ser que no futuro venha a falar. Então é melhor não fazer. Obrigado, Leandro. Tem uma aqui da Simone. No caso de CD, quantos dias de sol no terreiro antes de entrar no pré-secador rotativo é o ideal? Então, aí já usou a palavra pré-secador rotativo, né? Existe muita confusão nessa questão de pré-secador, certo? Se entrou na meia seca, ele é um secador. Ele está secando o café, certo? Tudo que atua antes da meia seca que é chamado de pré-secador, né? E então fica esse paradoxo aí, né? Tem secador que é vendido como pré-secador e secador, quer dizer que ele pode atuar desde o começo até o final. Então, isso não está muito bem estipulado entre os pesquisadores, as indústrias que produzem, tá? Mas a pergunta é sobre a umidade. Quantos dias de sol no terreiro, né? Antes de entrar nele. CD é mais rápido, né? CD com uma semana ali, ele já pode estar chegando, tá? Dependendo da região, ele já pode estar chegando na minha seca e ele já pode entrar para o secador, certo? Essa avaliação, né? Da umidade ali no determinador de umidade é muito importante. Então, eu recomendo fortemente, né, ter um lavador e ter um determinador de umidade na propriedade. Aí, quando você estipula que é 25, ele já pode ir para o secador. Mas lá com 30, ele podia ir também. A questão é que você não sabe quando está com 30, né? Como eu já falei, um determinador de umidade só pega de 25. Mas se você chegou com
lá, 8 dias, 10 dias você chegou com 25, você sabe que com uma semana ele deve estar perto de 30, você já pode entrar. Obrigado, Leandro. Tem uma aqui do Renato. Ele pergunta o seguinte: o que você me fala dos secadores Granfinale? Renato, esse tipo de secador, eu não estou familiarizado com ele. Eu já vi alguns falando sobre ele, mas eu nunca vi testando, nunca testei esse tipo de secador, certo? Me parece um secador tão bom quanto os outros. Agora, eu preciso testar isso daí para me fazer uma recomendação. Infelizmente, eu não posso falar se é bom ou se não é, se eu não vi funcionando e não vi os processos de secagem nele, tá? Recomendo aguardar um pouco, que a gente está, né? Infelizmente, essa pandemia atrasou muitos dos projetos de pesquisa e acompanhamento desses tipos de tecnologia no campo, certo? Então, infelizmente, essa questão eu não posso recomendar sem antes saber se eles estão sendo eficientes. O princípio de secagem dele me parece normal, assim como os outros. Tem uma aqui da Gabriela, em relação à seca em sistema mecânico, tem a mesma qualidade que a seca em terreiros? Qual é o nome da pessoa? Gabriela. Gabriela, excelente pergunta, tá? A gente trabalha com muito concurso de qualidade aqui no Instituto Federal Sul de Minas. A gente está nos principais concursos de qualidade hoje. E a gente tem toda uma ficha que os produtores entregam junto com o café e a gente faz uma avaliação, né, do que eles informaram para a gente, certo? Então, assim, a gente vê cafés de muito boa qualidade secando em secadores rotativos, tá? Os principais finalistas, né, por exemplo, dos últimos 17 anos do concurso de qualidade do Estado de Minas, os últimos 5 anos do Coffee of the Year, os ganhadores têm sido café em terreiro suspenso, tá? Cafés bem feitos em terreiro suspenso. Em segundo lugar, vem os cafés que começaram com uma secagem até meia seca no terreiro e depois partiram para um secador rotativo, tá? Então, assim, em termos de volume de cafés de qualidade entregue nos concursos, baseando nesses dados, a gente vê que café de secador é tão bom quanto um café de terreiro, tá? E até mesmo café de secagem em terreiro suspenso. Porém, a gente vê que houve um critério de secagem muito bem feito no secador mecânico, tá? Se seguido esse critério, né, e o critério é o quê? Observar as temperaturas, né, saber trabalhar as temperaturas, saber trabalhar essas fases de secagem, né, com taxas de secagem adequada, em lotes uniformes, funciona muito bem, tá? Mistura de lotes, né, mais de 3 dias, como eu falei. O mesmo pessoal que completa secador, né? Vai lá, não deu secador, aí ele vai lá, isso é falta de planejamento. Ele vai lá, pega um café mais seco, junta ali no meio, né, e termina de secar. Isso não funciona, isso não traz qualidade, certo? Mas se souber fazer a secagem, fica tão bom quanto o terreiro pavimentado. E como eu já falei, né, terreiro pavimentado tem que tomar muito cuidado. Em um dia de muito sol, ele pode pegar temperatura ainda mais alta do que no secador. Logo, né, a gente pode estar prejudicando. Isso não era uma verdade antigamente, porque antigamente a gente trabalhava com secador a 90 graus, 100 graus, né? Para quê? Para secar rápido, terminar logo. Então, essa ideia de trabalhar cafés a 35, 40 graus na secagem é nova. E 35, 40 graus num dia quente, a gente consegue pegar no terreiro. Então, temos que tomar cuidado com isso. Obrigado, Leandro. A gente vai encaminhando aqui para as últimas perguntas, né, para a gente não estender muito. A gente tem uma aqui do Diego. Como poderia fazer um teste de descascar o café? Poderia utilizar o descascador de grão seco? Para fazer a avaliação do secador, qual é o nome? Diego, não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Eu vou responder dentro do que eu entendi. Descascar o café
depois da secagem, nesses descascadorzinhos normais. Deve ser isso, né? Não tem problema nenhum, tá? Será que é descascador de cereja, Larissa? Você vê isso na pergunta? Não, a pergunta tá só essa parte mesmo. É o seguinte: como poderia fazer um teste de descascar o café? Poderia utilizar o descascador de grão seco? Eu acho que ele pode estar falando a respeito da gente descascar o café para fazer aquela secagem no mapeamento. No monitoramento, foi bem no inicinho. No monitoramento e no café natural, usar o descascadorzinho. Tem uns descascadores até manuais, né, que você faz o descascamento do café seco para tirar a amostra para fazer a determinação. Eu já tentei descascar naquilo lá, mas a regulagem dele não funciona. Não tem muito jeito, não. A gente acaba usando mesmo o descascador, tá? Descascador de cereja, a gente pega uns 20 litros aí, né? 15 litros, no mínimo, 15 a 20 litros de café cereja com verde, e joga no descascador, joga no balde mesmo, para não ter que usar o elevador, porque senão ele vai ficar todo no pé do elevador. Joga direto no descascador e coleta o que sair dali e leva para secagem, tá? Aí você limpa o descascador e faz mais 15 litros. Dá um trabalho, certo? Mas é o que tem. A gente conhece fazendas, tipo a fazenda da Epamig aqui de Machado, né? A fazenda de 3 pontas, da Epamig de 3 pontas, que eles trabalham muito com semente, aí eles têm uns descascadorzinhos antigos, menores de cilindro, tá? Que tem só ali o robô, né? O robozinho é aquela peneira mamilada, né? Com aquela estrutura ali de ferro que passa o café dentro e ele vai descascando, que é menorzinho que faz, mas não é toda propriedade que vai poder ter um equipamento daquele, tá? Então eu sugiro fazer o descascamento. Se você está secando para o mapeamento café descascado, para testar, é porque você tem o descascador na propriedade, certo? Você vai ter essa opção de descascar. Então, você passa de 15 em 15 litros no descascadorzão normal mesmo, tá? E coleta ali, se sair um pouco de casca, você tira na mão e vai. Certo. Obrigado, Leandro. A gente vai encaminhar para as duas últimas perguntas, uma é da Lúcia e outra do Fernando. A Lúcia perguntou se o café pode descansar no bag, e o Fernando perguntou qual o melhor método de armazenamento, modo, né? Tulha, madeira ou nos bags? Bom, tulha de madeira, eu não vi nenhum artigo comparando isso ainda. Vi artigos trabalhando na questão do Big Bag, tá? Que já saiu e são muito interessantes. E eles preservam razoavelmente bem o café, tá? O bag. Isso café descascado, tá? Não CD, perdão, é o café beneficiado, tá? Sem todas as cascas. Não tem nenhum do café em coco, mas a gente sabe que o café em coco preserva mais a qualidade com ele armazenado. Então, se puder ter essa possibilidade, né, de deixar armazenado o café em coco, aquele mês que eu falei para vocês, aquele 20 dias a um mês, é uma obrigação, certo? Todo café melhora um pouco depois de descansado, tá? Então, até para melhorar um pouco a venda, você vai nunca toma decisão de vender café sem descanso, tá? Só cafés descansados que você vai lá, prova, vê a qualidade do café e comercializa o café. Nesse período, tulha é o melhor, tá? Tulha suspensa de madeira, por causa da troca de calor, ela é mais indicada para descansar esse café e manter a qualidade desse café, tá? Passou um mês, você vai dar destino, tá? Você já vai começar a mexer com o mercado desse café, com quem você vai comercializar esse café. E se você não tiver espaço, né, o ideal é que você faça esse armazenamento num armazém credenciado, que tem um controle de temperatura adequada e tudo mais, e seguro, né? Você não ficar armazenando isso na propriedade, que hoje isso é muito complicado, tá? Questão de roubo e tudo mais.
Então, você vai armazenar isso em grãos, lá num lugar em Big Bag, que é o que eles vão fazer, preserva a qualidade. Todo o seu café especial, tá, você vai manter ele em coco o máximo que puder, mas vai providenciar a venda desse café rápido, tá? Porque café armazenado, ele perde qualidade, tá? Em saco de juta, é um crime colocar café especial, até café médio, que ele perde muito a qualidade. Café médio acima de 80 pontos, aí, até uns 84, 85 pontos. Botar num saco de juta é muito prejudicial. Acima de 85 pontos é café especial, né? Você vai manter em coco o máximo que você puder, mas você vai tentar vender logo para ele não perder a qualidade que você já identificou que é superior, tá? E se precisar descascar, vai pôr no GrainPro, tá? Ou qualquer um desses, né, GrainPro, Cablin, Panther, qualquer uma dessas marcas que tenha esse plástico de 4 barreiras, que é barreira oxigênio, tá? Para evitar a perda de qualidade. Só que eles são muito caros, então é mais recomendado para cafés especialíssimos. Cafés medianos, você pode manter em coco, ou descascar e manter em Big Bag, tá? Num armazém de confiança. E a tulha sempre ideal. Agora, se precisar, né, encheu a tulha, o que eu faço? Big Bag. Se tiver estrutura para isso, faz armazenamento em coco no Big Bag. Certo. Obrigado, Leandro. Pessoal, obrigado pela participação de todos. A gente não conseguiu responder todas as perguntas por causa de estender o tempo, mas queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a presença do professor Leandro, né? A gente recebeu muitos elogios aqui nas caixinhas também, agradecendo você ter compartilhado esse conhecimento com a gente, Leandro. Muito obrigado mesmo pela participação e pela parceria de sempre. E eu deixo à vontade para você deixar alguma mensagem, para você fechar com o pessoal. A palavra é sua. Primeiro, agradecer, né? Eu acho que esse formato é bem interessante, é bem legal, né? Ter uma oportunidade para falar, para conversar, não uma palestra simplesmente, né? As palestras são úteis, mas um momento para a gente discutir e deixar para a participação do público, achei fantástico, essencial. Parabéns ao Reago. Obrigado pelo convite, né? Ao pessoal do Reago, a parceria sempre, Larissa e Vinícius, certo? Dizer que o Instituto Federal está aberto lá, né, para a gente poder estar trabalhando todas essas questões, essas pesquisas, nessas necessidades. Nós estamos mexendo com isso. Ultimamente a gente tem mexido muito com a parte de inovação. Então a gente aí chama as empresas, né, para poder estar bem participando, criando inovações junto com a gente, para poder levar isso para o produtor. Todas as soluções nossas tecnológicas, né, estão obrigatoriamente sendo visadas para atender e melhorar a qualidade de produção pós-colheita desses produtores, de pequeno a grande produtores, né? Deixar apareça lá no Instituto, né? Entre em contato com a gente por e-mail, que a gente ajuda no que for preciso a todos os produtores de café. Muito obrigado a quem fez as perguntas, tá? E quem participou com a gente tornou esse bate-papo aqui muito interessante. Obrigado, Leandro, e obrigado pela participação de todos. Pessoal, até mais. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.